Fala galera, tô de volta para analisar o filme American Pie de 1999, mas antes eu gostaria de deixar bem claro, principalmente pro pessoal que está entrando aqui pela primeira vez no meu canal do YouTube, nessa minha sessão que eu faço analisando filmes, é recomendado para quem já assistiu o filme, porque eu vou estar dando vários spoilers, comentando partes importantes e o final do filme, então assista o filme primeiro e depois você volta aqui. E outro aviso também que eu quero deixar aqui registrado é que esse vídeo não é recomendado para menores de 14 anos. Então se você é criança, vai assistir outra coisa e daqui uns 10 anos você volta aqui, né? Porque o filme mesmo, né? Por mais que o mundo hoje em dia, vejo crianças cada vez mais vendo putaria cada vez mais cedo pelo RedTube, Xvideos aí, apesar disso tudo eu não concordo com isso. Quando eu não tiver filhos eu vou controlar bem isso, porque não está na idade de ficar vendo essas coisas, né? Então é isso daí. Então, senhores pais, não venham encher meu saco depois se seu filho aí, criança, estiver assistindo esse meu vídeo. Controle melhor o que ele está vendo pela internet. Bom, vou começar analisando que eu costumo sempre relacionar histórias minhas com os filmes, né? Então tem mais essa abordagem que eu faço nesses meus vídeos analisando. Então, em 1999 eu tava no primeiro colegial, né? Acho que nem chama mais assim, né? Então era até o começo da nova nomenclatura, que era ensino médio, né? Não era mais colegial, mas só que a gente ainda chamava. Então eu estava no primeiro colegial e esse filme aqui me marcou muito, né? Porque eu fui com, se não me falha a memória, fui eu e mais dois amigos da escola mesmo assistir esse filme no cinema e foi muito legal. Além do filme, e hoje em dia, né, eu lembrando isso daí, só me traz lembranças boas, né? Porque na época eu não dava tanto valor, na época de escola, né? Às vezes até achava um saco, né? Ter que acordar cedo para ir para a escola, reclamava, né, da parte chata. Lógico, né? Tem umas partes chatas também, né? Que acordar cedo, por exemplo, até hoje eu não curto muito. E também umas matérias chatas lá, mas tem muita coisa legal, né, na época da escola, né? Você está convivendo com várias pessoas da sua classe, vários amigos que você convive diariamente, e depois quando você sai da escola, puta, praticamente você perde o contato com a maioria do pessoal, né? Então no meu caso assim, eu não mantenho mais contato nenhum com meus amigos de classe, infelizmente, porque a vida é fogo, né? Cada um vai pro seu lado e as pessoas mudam também, né? Então, resumindo, se você tá na época de escola, aproveita pra caraca, vai cada dia com gosto pra escola. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso. Eu acordaria cedo com vontade, ia até mais cedo lá, pra aproveitar todos esses momentos, né? Porque, putz, isso daí é uma época que me faz muita falta mesmo, principalmente as amizades, né? E até as coisas teoricamente ruins, né, que a gente passa nesse período servem como aprendizado, né, com muitas coisas. Então, para não me prolongar muito, eu já vou começar a falar sobre o filme. Eu até fiz umas anotações aqui, como sempre, senão eu vou me perder. Então, no começo do filme já começa já com tudo, já uma cena já que pra mim já é clássica, né, que aparece um dos personagens principais, é o personagem principal, né, que é o Jimmy, que ele tá no quarto dele assistindo TV a cabo num canal pornô, e hoje em dia eu acho que nem existe mais, mas eu lembro que nessa época mesmo, assim, eu lembro quando eu tinha em casa, quando você colocava nos canais pay-per-view, né, pelas TVs por assinatura, dava até pra ver um pouco, assim, mas a imagem ficava toda tremida, assim, tipo, ficava tudo verde, assim, e tudo coisa, mas dava pra escutar um pouco o som e a imagem, apesar de ficar tremendo, dava pra ver ainda, né, alguma coisa. Então, esse filme até isso
já virou um registro dessa época, né? Porque já começa por aí, eu já me identifico com a história dele, né? Porque nessa época a internet estava bem no começo, né? Então vídeos pornô como hoje em dia existe aí no Xvideo, que você acessa milhares de vídeos aí. Nessa época era difícil você conseguir um vídeo pornô, né? Porque você teria que alugar ou comprar em banca, né? E como a gente era menor de idade, além de ser complicado, tinha todo aquele lance de vergonha, né? De você ir lá, alugar ou comprar, a gente fazia uma esquematização. Hoje em dia o mundo já mudou, né? Então, apesar da internet, hoje tá bem mais aberto, né? O diálogo dessas novas gerações, né? Então, também já tá registrado aqui nesse filme, nesse momento de transição, né? Então eu vivi essa época e realmente tem muito a ver, né? E acontece já fato absurdo, né? Que ele começa a colocar meia no Bilal lá, né? Pra bater uma, e a mãe dele acaba entrando lá no quarto, né? E ele tenta disfarçar, e tem aquelas imagens todas, e já começa já a mostrar o tom do filme, que é um tom bem humorado, né? Ele fala, não, tô vendo a programação de animais, né, e tal, e tipo, os diálogos do vídeo pornô lá também já tem a ver, tipo a mina lá no filme, então me monte como uma pônei, né, um bagulho assim. Aí a mãe dela, a mãe do Jimmy, já toda assustada, abismada, né, com aquilo, e aí chega o pai do Jimmy, então, que é outra figura que eu vou falar um pouco mais pra frente, e tem todo aquele momento constrangedor, e como se não bastasse, acho que ele estava tampando com alguma coisa, não lembro agora, acho que era uma almofada, e ele acaba tirando, e o pai dele, a mãe dele acaba vendo aquela cena totalmente constrangedora, né, um bagulho no Bilal, né, e realmente, ainda bem que comigo isso nunca aconteceu, né, mas vários amigos meus já me contaram relatos aí que já foram pegos pelos pais, né, nessa situação aí que é constrangedora, né? Bom, aí depois já aparece já a escola, que se chama Austin Great Falls High School, e desde essa época, mesmo nos filmes americanos, o sistema lá de educação é diferente do daqui, né? Então tem a high school, até hoje eu não sei definir direito, né, como que é o sistema americano lá, mas o básico do básico, pelo que eu entendo, depois que termina essa high school, você tem que faz uns testes lá, não sei como é que é esse teste, né, ou se é por histórico escolar e tal, sei que aí você tem que tentar mandar para você ser aprovado em uma universidade, né, então, tanto que as universidades lá tem tudo aqueles campos, né, para você morar em outra cidade e tal, então aí aqui no Brasil isso é meio difícil, tá? Acho que uns tempos pra cá que tá tendo escolas particulares, porque a situação aqui no brasileiro, escolas públicas, se eu não me engano, acho que nem tem, né, de campus e tal, isso tem, é bem, não é bem popular assim, igual nos Estados Unidos, então já há umas diferenças aí da nossa realidade que se traduzem no filme, então, mas aí começa a aparecer os personagens principais do filme, e já gostaria já de dizer que o roteirista desse filme aqui, putz, eu considero que o cara foi um gênio para escrever essa história, porque parando para pensar, tem os 4 personagens principais, 4 histórias diferentes, né, e ele consegue mesclar bem isso tudo num filme, e as 4 histórias são interessantes, né, então durante o vídeo eu vou comentando sobre todos. Então, logo nesse começo lá na escola, começa a aparecer os personagens principais, aparece o Jimmy, né, conversando com um amigo dele que se chama Oz, né, que é tipo o apelido dele, que é um jogador de lacrosse, né, que é aquele estilo mais, cara mais, resumindo, aquele cara brutão, mas tem um bom coração, assim, né, então depois eu vou falando mais pra frente, também aparece outros personagens do casal, né, que é o Kevin
e a Vicky indo de carro, né, para a universidade. Eles estão trocando ideia lá, né? E fala justamente sobre isso daí, né? Quando terminar o high school para ser aceito em alguma universidade. Então a Vicky tá dando uma correspondência que ela tinha recebido, né, pro namorado dela ler para ver se ela tinha sido aprovada ou não, né? Então acaba, né? Ele acaba lendo lá e vê que ela foi aprovada e já começa já meio que ter os primeiros passos do que vai se tratar a história, né? Então eles já estão para se formar e cada um vai, como eu já comentei, né? A vida vai colocando cada um para um lado, né? Então trata disso também o filme. Bom, depois aparece o Jim e o Oz se encontrando com o Kevin, né? E o Kevin contando um pouco, né, o que está rolando no relacionamento dele com a Vicky, né? Que ela diz que ama ele, mas só que ele não tem certeza se ama ela ou não. Então já começa esse conflito aí entre aspas. E depois eles encontram também mais um outro personagem que se chama o Paul Fisher, né? Que é o mais conhecido como um cagão, né? Quem assistiu o filme já sabe quem é, né? Então aparece já o primeiro encontro desses 4 personagens, né, do filme. Então aí eles começam a trocar uma ideia, né? E depois aparece outro personagem marcante que é o Stifler, né? O cara já chega aloprando, já, né? Zoando com os caras e cumprimentando o Oz, né? Que ele também é da equipe de lacrosse. Lacrosse era um esporte que até então eu nem sabia que existia, né? Que é, nem sei dizer exatamente como que se joga isso daí, porque não é da nossa realidade aqui no Brasil, né? Então, aí eles começam a conversar lá, o Steven começa a zoar com os caras, né? Com aquele jeito dele todo extrovertido, assim, né? Todo da zoeira pesada e acaba perguntando se eles vão pra festa que ele tá organizando, né? Acho que no final de semana. E eles falam que vão e tal, e o Steve já zoa, então eu encontro você lá na sessão de não trepantes, né? Porque os 4 personagens principais são virgens, né? Então já é bem por aí, né? Aí em outra cena eles já estão na lanchonete, os 4, né, principais, e eles começam a planejar algumas táticas para os caras se darem bem nessa festa lá, né? Então o Jimmy, ele fala que ele está interessado numa mina que é da República Tcheca, né? Que está lá na escola com eles, que é a Nádia. E já começa já também ele mostrar um pouco do personagem, que é aquele cara meio bobão, mas gente boa, assim, né? Tanto que é o principal do filme. E ele até tem um diálogo já interessante, né? Que ele até comenta, como será que essa Nádia vai... Que a Nádia prefere um Jim indiferente, aí faz uma cara lá, não vou saber quem tá aqui, né? Ou o Jim o sexy, faz mais ou menos a mesma cara, né? Então, aí o Kevin já zoa, né? Com essa sua blusa ridícula, nenhum dos dois, tá? E você começa com essa discussãozinha, não querendo menosprezar o outro, e o Jim já rebate, né? Fala, e você que, apesar de estar namorando não sei quantos anos, você nunca passou da terceira base. Aí já na festa na casa do Stifler já tá todo aquele clima já legal, né? Cheio de gente, né? E incrível que só tem gente bonita, né? Nesse filme, né? Isso é um pouco irrealidade, né? Mas beleza, né? Filme faz parte, né? Tanto que nessa época aí, até hoje, felizmente eu nunca fui numa festa como essa. Legal pra caraca, assim, né? Chapado de gente, numa casa grande, assim, né? E todo mundo à vontade, principalmente naquela época, né? Porque sempre nas festas que eu não ia, às vezes tinha pai, né? Então, pais dos caras, né? De quem tava fazendo a festa e tanto que na minha época já de adolescência já tava acabando, já quando eu era criança ainda tinha mais, né? De ter aniversário de alguém, ou mesmo festa na casa das pessoas, e as pessoas convidavam todo o pessoal da escola ou de outros, principalmente aniversário, né? Hoje em dia então é raro alguém fazer aniversário na própria casa ou fazer uma festa e chamar toda a galera. Hoje em dia
maioria do que vai, quando vai comemorar o aniversário, vai com uma pizzaria, rodízio, cada um paga o seu, né? Ou vai pra barzinho, né? E fica só bebendo lá e cada um paga o seu, né? Então esse tipo de festa também já, pelo menos na minha realidade, né? Não sei né, se em alguma outra cidade do Brasil, então deixa os comentários aí, né? Então, mas aqui onde eu vivo e tal, já faz muito tempo que os tipos de festas são tudo assim, né? Em rodízio ou em algum lugar, ou até em balada às vezes. Mas esse estilo de festas tradicionais, entre aspas, né? Às vezes quando fazia, por exemplo, no aniversário eu convidava uma galera assim pra minha casa e a gente aqui da minha casa bancava toda a festa. Quando eu ia na festa depois de um outro amigo, eles bancavam tudo. Então, isso infelizmente acabou, né? Então, mas voltando aqui o filme, antes que eu já tô desvirtuando aí o assunto. Aí aparece o Stifler lá, zoando pra caralho, recepcionando todos os convidados. Aí aparece já um outro personagem chamado Sherman. E o Stifler, e aí Sherman? Aí o Sherman, tudo, e aí? Pô, que porra que tá fazendo aqui, né? Tipo, zoando o cara, né? Então, outra coisa que eu já tenho que já falar desse filme é que, apesar desses 4 personagens serem muito bem escritos, muito bom aqui. Os atores aqui são excelência desse filme, né? Os caras mandaram bem pra caramba na contratação do elenco, assim, putz, escolha fenomenal, nota 10 pra isso daí, né? Tem os personagens secundários também, tem vários personagens secundários marcantes, né? Como esse Sherman, né? O Sherminador, que é um cara que paga sapo pra caraca aqui, né? Tipo, na festa ele fica chegando nos 4 principais, né? Fica falando que catou geral, né? E que tá catando uma mina lá e mostra pros caras a mina esperando ele pro quarto, né? Então, e depois mais pra frente, eu já vou adiantar aqui, né? Porque já falei que tem spoilers, né? Então depois, lá pro final já do filme, a mina acaba desmascarando ele, falando que ele nunca tinha transado com ela, né? Que na verdade ele até confessou pra ela que ele nunca tinha transado com ninguém e quando ele... Isso na festa lá de formatura, né, ela falando e depois... E quando ele fica nervoso ele acaba mijando nas calças. Então já é uma cena marcante e um personagem secundário marcante, né? Outro... Tem vários, né? Mesmo o Stifler não era pra ser um dos principais, mas eu acho que como ator aqui mandou bem pra caraca, ele foi um dos destaques do filme, né? Tanto que depois nas continuações ele teve bem mais espaço, né? E nessa festa aí, depois aparece também o Jim tentando chegar nessa Nadia, né? Então, e ele, antes de realmente chegar nela, ele comenta, acho que não lembro se era com o Kevin ou com o Fischer lá, né? Acho que eu vou ter que chegar nela. Os caras, não, então vai, né? Então vai. Então, outra coisa que eu me identifico também, né? Que nessa época de escola, não tinha alguma festa, algum evento, assim, putz, pra eu conseguir chegar numa mina, puta, era uma preparação, caraca, eu ficava totalmente tenso, assim, né? E vai, na hora que tu ia, que eu ia mesmo, né, e tal, e acontece mais ou menos o que acontecia com o Dinho aqui, né? Chegava lá, no caso dele, chegou, as minas estavam rindo, ele começava a rir também, nem sabia por que tava rindo, mas o cara tava tão nervoso que não sabia mais o que fazia, ele, tá bom, até mais e tal, e vai embora, né? Então, é uma situação bem real aqui, né? Que acontece bastante, né? Acho que você aí atualmente que está na época de escola e tal, é adolescente, acho que com certeza você ainda vai se identificar com isso, né? Apesar de o mundo mudar bastante, acho que ainda sempre vai ter as pessoas mais tímidas e as pessoas que já chegam e pega geral, né? E tem todo aquela revolta, entre aspas, dos pessoal mais tímidos e gente boa, que o cara não cata ninguém, enquanto os caras filha da puta, entre aspas, né, os cafajestes, que no caso, nesse filme é representado pelo Stifler, o cara vai e cata a mina, né, o cara sempre acaba se dando bem, enquanto os caras legais só se ferram, né, então, mas tem um porquê que eu não vou entrar nesse mérito aqui, quem sabe eu até faço depois um vídeo falando sobre esse assunto, né? Mas para não desvirtuar muito, vamos continuar. Então aparece o Oz também, que é o jogador de lacrosse, também tipo, acho que ele tava chegando pra festa com uma mina mais velha, né, que ele conhecia, que já tava já na universidade.
E ele tentando, todo aquele papo furado também, né? Então quem já tá nessa fase já mais avançada, de pré-adolescente ou adolescente, né? Que tá começando a sair, né, pra tentar a passar de só catar a mina de beijar, né, de querer comer a mina mesmo. E no caso ele tentando fazer esse papo mal furado, né, aquelas frases manjadas, e até pede pra mina chupar ele lá, e a mina tipo até tira um sarro dele lá, e ela já dá uma dica até legal pra ele e pra você mesmo, né, que tá nessa situação. E ela fala que ele deve ser atencioso, né, com as mulheres, respeitar os sentimentos dela, que aí você vai conseguir chegar aonde você quer chegar, né? Que é. Outra cena também marcante desse filme, dessa mesma festa, é quando o Kevin tá levando a mina dele, a Vicky, pra um dos quartos, né? E ela acaba fazendo um boquete pra ele lá, né? E ela avisa, quando for gozar, né? Avisa, né? E aí quando ele tava já quase chegando na hora de botar pra fora, né? Ele acaba avisando pra ela e acho que não lembro se é ela ou ele mesmo que pega um copo de cerveja e ele acaba gozando lá dentro, né? E nesse meio tempo já aparece o Stifler levando uma mina que ele ia comer lá pra dentro do quarto, né? Então ele já chega expulsando, pô, sai fora e tal. Ele acaba deixando o copo lá e até esqueceu, né? Então, e aí, um pouco mais adiante também outra cena também que a gente acaba se identificando bastante, que é bem real, que ele, como o Steve começa a dar uns amassos na mina, começa a beijar, e ela, não sei se eu deveria estar fazendo isso, né? Porque depois você vai ficar contando para todos os seus amigos, né? E o Steve, né, que é o cafajeste, que esses caras são espertos pra caralho. Não, que isso, né? Nunca faria isso com você, né? Esses caras fazem de tudo e tem as manhas de enganar as minas pra comer, né, depois, né? Então é mais um retrato realista pra caramba, né, que acontece bastante. E depois a mina, e nesses casos, né, depois a mina às vezes até se apaixona por esses caras e dá pro cara, porque tá sendo enganada. E depois o cara espalha pra toda a galera dele lá e a mina fica com fama de puta até às vezes, né? E tanto que o cara acabou enganando ela pra. Então é outra coisa que molecada aí, né? Fique atento nisso, né? Então preste bastante atenção nisso daqui, né? Que essa mensagem que tá passando nessa cena, né? E no diálogo lá entre os dois, ela acaba falando, eu esqueci minha cerveja lá embaixo, vou lá pegar. E aí o Steve, não, tem aqui. Pega justamente a cerveja que o Kevin tinha gozado lá dentro, né? E fica naquelas, né? De a mina de tomar, daí não vai, aí uma hora o Steve acaba pegando a mão dela e tomando o bagulho, né? E uma cena totalmente nojenta, né? Então. E outra coisa também que se vale dizer é que na época mesmo do filme, em 99, era difícil ter filmes nessa pegada, assim, né? Um pouco mais explícitos, né, entre aspas, né? De abordar esses temas bem espontaneamente, né? Tanto que os filmes anteriores, até nas décadas de 80 e tal, às vezes quando abordavam uns bagulho mais pesado assim, posso citar alguns filmes, né, como aquele Kids, né, acho que é de 94, aborda o bagulho do mundo de drogas e tal, né, de sexo e tal, mas naquela pegada de um mundo ruim, assim, né, um bagulho pesado, né, envolvido com drogas, né, não. Tanto que tem os outros filmes também, mais antigos, né, aquele Porcs, né, que eu assistia recentemente, mas tem até um pouco de putaria, mas não nesse nível aqui, né? Então, que o mundo era outro, né? Foi mudando. Então, esse filme aqui também deu uma revolucionada, né? Nessa abordagem desse tipo de tema, né? De ser um pouco mais explícito, né? Tô falando no cinema, porque na vida real isso daí sempre teve e sempre vai ter, né? Então, querendo, eu acho que quebrou um pouco de tabu, assim, né? E tava tratando isso como se fosse algo mais rotineiro, né? Não
como era retratado em alguns filmes, né, pesados assim, que mostra que era só, acontecia só esse bagulho de droga, né, de sexo, as coisas pesadas só no, sei lá, um grupo específico de pessoas, né, tipo, sei lá, de uma camada mais pobre ou de mais sem informações, então é mais isso. Então nesse filme tem mais essa revolução, né, na época. Então pra gente, então a gente como era adolescente nessa época vendo esse filme foi muito legal, né, porque querendo ou não esclareceu várias coisas, né, então todo mundo às vezes até lembra desse filme como se fosse só um filme de comédia com sacanagem, né, então que não tem mensagem nenhuma, né, então, mas nesse filme aqui tem muita mensagem legal aqui, se você parar pra ver, né? Então, tanto que na época pode ser que eu não tenha pegado todas essas mensagens legais, né? Então, eu revendo hoje em dia com a cabeça que eu tenho, eu vejo que tem muita coisa legal, né? Que tá querendo passar. E eu vou estar comentando aqui durante esse vídeo. Bom, depois do fracasso desses 4 personagens na festa, né, de não ter conseguido comer alguma mina, eles se reúnem e acabam fazendo um trato, né? De que um ia ajudar o outro, né? Que traçar um objetivo, né? Que até o dia da formatura, ou até depois do baile da formatura, os 4 teriam que conseguir perder a virgindade, né? Sem contar que eles não poderiam apelar para prostitutas, né? Então eles teriam que conseguir conquistar, né, com os próprios méritos, né? Então, e é algo bem legal que eu achei do filme, uma ponto de partida bem legal. Então, e aí cada um foi vendo uma tática, né, de como chegar nesse objetivo, né? O Oz, por exemplo, ele acabou entrando num grupo de coral, né, de canto, porque ele foi que realmente é outro bagulho legal também, é outra mensagem legal que serve pra gente até hoje, em qualquer momento da sua vida, né? Então, porque às vezes você está se limitando demais, né? Às vezes seu mundo, nem no caso dele aqui, o mundo dele era andar só com esse pessoal aqui, com a turminha dele, né? Os 4 amigos e com a turma lá dele, dos caras de lacrosse e querendo, e no caso dele ele já estava meio que queimado, assim, entre aspas, né? Então ele estava tentando ir expandir, né? Conhecer o mundo, né? Tô fazendo já uma analogia aqui, mas então no caso dele ele foi para um outro grupo lá, né? Do canto de coral, no qual lá ninguém conhecia ele, ninguém poderia já julgar ele, porque para eles lá ele era uma pessoa diferente. Então é algo também que serve muito pra gente. Pra você, por exemplo, sei lá, se você acha que tua vida às vezes pode estar parada, né? Não tá conseguindo nada e tal, pô, aproveita essa dica aqui, ó, vai tentar procurar fazer coisas diferentes, conhecer, ou sei lá, entrar num bagulho de esporte, ou tentar fazer outra coisa que você nunca fez na sua vida, entrar que nem no caso dele, entrou num bagulho de coral lá, né? A princípio o objetivo dele era só tentar achar uma mina pra só meter e tal, mas no caso dele depois ele acaba achando uma mina bem legal, acaba se apaixonando, e eu acredito que dá a entender que ele também está gostando de cantar, né? Tanto que depois no apresentação final, que ele ia fazer um dueto com a mina dele lá, era justamente no mesmo dia da final do jogo de lacrosse dele, né? Então ele teve que decidir, né? Porque ele era no mesmo dia e no mesmo horário, então ele até foi, né, pro jogo de lacrosse e aí é aquilo que eu falo, né? Esse filme passa muitas mensagens legais, né? E esse caso é uma delas, né? Então, durante o intervalo lá do jogo, um dos professores, o treinador do time até fala, pô, vamos dar tudo da gente, né? Porque depois quando vocês forem lembrar dos tempos de escola, vocês vão lembrar das coisas legais, né, que vocês quiserem fazer. Eu não lembro exatamente as palavras que ele falou lá, né? Então, e ele acaba pensando, né, que o que ele realmente queria era estar do lado da mina que ele estava gostando, estava apaixonado, né? Queria estar lá cantando também, que era algo que ele gostava, né? E quantas vezes você aí, ou eu mesmo, me incluo, a gente faz uns negócios que a gente
tá fazendo para agradar os outros, né? Ou para ser aceito pelos outros, né? Então, no caso dele, ele queria, tipo, não podia perder aquela fama dele de cara durão, ou dos caras lá de jogadores de lacrosse. Então, na hora ele caiu a ficha na cabeça dele e ele falou, não, realmente tá me fazendo feliz, que vai me fazer feliz é estar do lado da mina que eu sou apaixonado e eu vou lá cantar e foda-se, os caras estão zoando com a minha cara. Então, e você acaba realmente parando pra pensar, você tem que dar valor pra realmente quem merece, não, ele tá dando valor pros caras. Os caras desses aí que tá zoando com ele e tal, e querendo ou não, tudo é passageiro na vida, né? Então, principalmente na época da escola, eles já estavam se formando. Então, é uma mensagem muito legal aí, né, que passa nessa cena desses dois personagens. Já o Fischer, que é o personagem lá do cagão, ele tinha um problema que meio que uma paranoia dele de nunca cagar no banheiro da escola. Então sempre ele acabava dando um jeito e indo mais cedo pra casa pra cagar sempre em casa. E a tática que ele criou, né, pra se dar bem foi pagar pra uma mina lá, começar a espalhar pra escola, aquelas minas fofoqueiras, né, que conhece todo mundo da escola, e quando ela fala um bagulho acaba se espalhando tudo. E realmente existe isso, né, na vida real, né? Quem com certeza na sua escola aí tem uma pessoa assim. Então ele acaba pagando pra essa mina e a mina acaba espalhando que ele é superdotado, né, que já teve um caso até com uma mulher mais velha, começou a encher a bola do cara pra caralho. Então, e esse papo foi rolando, né? Então, de repente, um cara que era um insignificante lá na escola começou a ser um cara desejado pela mulherada lá, né? Então, e os amigos dele começam a estranhar, né? Então, como que aconteceu isso? E uma dessas mentiras ele acabou falando que ele tinha batido no Stifler, né? E o Stifler, quando tava tentando convidar uma mina pra ir num baile com ele, ela falou, desculpe, né? Não vai dar pra ir com você, mas eu tô esperando o Paul Fincher me convidar, né? Então, e ela até e ele nem tava, e o Stifler nem tava sabendo dessa história, né? Que tinha espalhado que ele tinha dado um pau no Stifler, né? E a mina acabou falando, pô, você não fica magoado com ele, né? Só porque ele te bateu e tal, né? Então, pra se vingar, o Stifler acaba fazendo um plano, colocando laxante no café dele, né? Então ele acabou tomando café lá, um laxante pesado. E puta, aí chegou a hora que ele tava com vontade, quase fazendo nas calças, e o Stifler ainda, aqui é o banheiro, tentando ajudar entre aspas. Aí ele entrou no banheiro, puta, é a cena cômica também, né? Porque o Stifler foi filha da puta pra caralho, né? Ele ainda botou ele pra entrar no banheiro das mulheres, né? Então, enquanto ele tava tendo que cagar, ainda tinha duas minas lá entrando no banheiro, putz, e o desespero. Só imagino eu estando na situação do cara, né? Dentro do banheiro feminino e putz. E depois quando ele sai do banheiro, tá toda a galera reunida pelo Stifler lá, tudo zoando pra caralho com ele. Então, aí que acabou com toda a reputação desse Fincher. Então quando ele chega lá pro baile, ele também já chega desacompanhado e tudo. Mas no caso dele acaba até se dando bem, porque ele acaba ficando com a mãe do Stifler, né? E outra coisa também que marcou nesse filme, que a mãe dele tinha tipo uns admiradores aqui, eu acho que os dois principais eram um japonês e um outro cara, que também são personagens secundários que também marcaram, né? E eles ficavam venerando, né, a foto da mãe do Stifler, aí falava MILF, né? Então, tipo, esse termo começou a ficar bem popular por causa desse filme, né? Que em inglês quer dizer Mom, I like to fuck, né? Tipo, mãe que eu gostaria de comer, né? Então, e hoje em dia tem até categorias aí, né? De filmes pornô MILF, né? Que é tipo mulheres mais velhas, né? Que já tem idade pra ser mãe, sendo ou não, né? Então, mais outro ponto marcante desse filme, né? Já no caso do Kevin, ele acaba tendo um desgaste lá com a mina dele, né? Eles acabam meio que dando uma brigada e ele liga para um irmão dele mais velho, né, que deve morar em outra cidade, já está trabalhando, e ele pede conselho pro irmão dele, né, de como fazer para agradar, né, a mina, porque ele queria
comer a mina e tal, e ele ainda comendo, mas eu queria satisfazer ela, e o irmão dele, então você tá preparado. Era exatamente isso que eu gostaria de escutar. Então vou te passar uma Bíblia, né, que já virou uma lenda, né, dentro da escola lá, que até anotei aqui, que a Bíblia que ele está falando começou como um manual de sexo que alguém trouxe de Amsterdã, e depois o pessoal, os alunos lá, começaram a adicionar várias técnicas, né, ou experiência que eles tiveram nesse manual. Então, de ano em ano, esse manual ia sendo passado para um aluno que teoricamente merecesse, né? Então, o irmão dele acabou dando essa dica dessa Bíblia, né, que era ficar escondida lá numa parte da biblioteca lá da escola. Então, e lá ele acaba lendo esse manual lá, e tem várias técnicas lá, ele acaba vendo uma técnica acho que não lembro agora direito, acho que era língua de tromba, né, que é tipo pra fazer sexo oral na mina lá, e no final ele acaba conseguindo, né, dar um orgasmo pra mina dele lá. E o grande problema entre os dois é que a mina falava que amava ele e ele não queria falar que amava a mina, né? Porque é aquilo que eu falo, ele era um cara gente boa, né? Porque a grande maioria do pessoal que quer comer a mina, ele fala que ama, mesmo não amando, e come, né? Tanto que esse Kevin foi até pedir conselho pra melhor amiga dela, né? E ela fala, se você quiser transar com ela, fala que você ama ela, né? Foi assim que me enganaram e conseguiram, né? Mas aí depois no final ele acaba falando que amava ela, né? É um bagulho legal e realmente. Aí ele fala, né? Se eu falei isso é porque realmente é verdade, né? E a Vicky mesmo comenta, né? Que ela preferia perder a virgindade dela com o Kevin, né? Que era um cara que ela amava, né? Ou realmente tinha um carinho por ele, né? Do que depois dar pra um idiota na universidade, né? Que no caso dela queria que a primeira vez dela fosse inesquecível e que com ele seria o cara ideal, né? E é uma mensagem legal também que tá passando, né? Já no caso do Jim, já realmente é um dos bagulhos mais absurdos que acontece, né? Com ele, só acontece presepada, né, com o cara. E tanto que durante lá o filme, essa Nadia, né, acho que era da classe dele, de alguma matéria, que era de história, né? E a mina mesmo vai dar em cima dele, né? Pô, você não é bom em história e tal. E ele, eu sou, não sou. Aí os amigos dele falam que é, né, pô. Aí ele, não sou, tal. E a mina depois se oferece mesmo pra ir lá na casa dele. Aí ele comenta, né, com uns amigos dele, o Stifler também tá no lado, e fala, pô, a Naja vai estudar comigo lá, né? E ela ainda vai se trocar lá no meu quarto, né? Porque acho que ela vai numa aula de não sei o que, não sei se era ginástica, sei lá, e depois vai ficar no meu quarto. Aí os caras ainda zoam com ele, pô, não sei o que lá, pô, e você não vai fazer nada e tal. E aí o Jimmy fala por falar, né? O que vocês queriam que eu fizesse? Que eu botasse uma câmera e transmitisse pra todo mundo assistir? Aí os caras realmente acharam foda a ideia, né? E tanto que outra coisa que eu comparo, né, com a época que eu tava vivendo, que pra mim, acho que eu fui ter internet, acho que é em 97, 98, mas em 99 também era conexão de escada ainda, né? Então, isso de webcam, assim, de transmissão de vídeo, assim, pra gente, aqui no Brasil, acho que não era possível, né? Então, fazer isso daí de transmissão em tempo real, né? De webcam. Ou se tinha, era uma lentidão do caraca, né? Então, aí eu já não sei se lá nos Estados Unidos já tinha tecnologia para isso. Então, no filme era outra coisa que tá registrado, né? Então, era o começo, né, disso daí. Hoje em dia tem esses Google Talks, né? Não sei, ou mesmo Skype, né? Que você tem como conversar realmente em tempo real. Mas lá nesse filme aqui, nessa época que estava começando isso, né? Então era uma grande novidade, né? A gente vê isso num filme, né? Então, e é uma ideia bem legal que tiveram pro filme, né? Então tem todo aquele, nem precisa ficar narrando o que aconteceu, é um bagulho cômico total, né? Tanto que tem a participação do Blink, né? Que é uma banda também que marcou essa época em 99. Essa geração, né? O Blink, putz, hoje em dia os caras são meio que já
virou já uma banda clássica, né? Já hoje em dia o pessoal da minha geração, ou até o pessoal mais novo, trata o Blink como se fosse uma banda já, uma lenda já. Outra coisa que eu não posso deixar de citar desse filme é a relação do pai do Jimmy com ele, né? Então tem aquela cena bem legal no qual ele chega no quarto do filho, né? E começa a dar umas revistas de mulher pelada pra ele, né? E começa aquele tentativa de falar sobre sexo, né? E puberdade pro filho e é algo até engraçado, mas real, né? De tipo um pai das antigas tentando falar da maneira totalmente já ultrapassada, né, sobre esse assunto, sendo que o filho dele já sabe disso tudo já faz muito tempo, né? Então é um choque de gerações aí que também está retratado nesse filme. E esse vídeo tá longo demais, né? Já vou encerrando por aqui, mas depois vocês já sabem, né, que o Jimmy acaba ficando com a Michelle, né, que é aquela mina lá de meio esquisita lá, né, meio considerado até meio doida lá, né, pelo pessoal, que era flautista lá, que andava só com os nerds e acaba ficando com ela no final e nas sequências vocês já sabem o que acontece, né, e eu vou estar comentando mais sobre isso nos outros filmes. Bom, mas encerrando por aqui o vídeo, filme do nota 10, esse daí, tá? Eu não vejo erro nenhum nesse filme aí. Pelo que ele se propõe a fazer, eu acho que os caras acertaram na mosca. Então, espero que vocês tenham gostado e desculpa pelo vídeo longo demais, né? Se você chegou até aqui, teve paciência de assistir até o final. É isso daí. E eu gostaria que vocês clicassem aqui nesse link aqui e dessem uma conferida na música nova da minha banda. Pelo menos dá uma clicada, dá uma conferida. Mesmo se vocês não curtiram, vocês já vão estar me ajudando. E se vocês curtirem o som da minha banda, por favor, ajuda a dar uma divulgada aí, compartilha no seu Facebook. E é nóis, abraço. Até a próxima.